Aqui em Artur Nogueira existia um cenário nos anos 80 e 90 que era mais voltado para o country music. Então surgiram algumas bandas aqui, inclusive tinha banda de rock também, que tudo partiu do princípio de banda de rock, que tocava não só rock, mas MPB, é uma diversificação nos anos 80. E surgiram as bandas country e vieram, tem bandas que estão até hoje atuando, tem outras que pararam. E a gente naquela época, a gente era criança e começou a ver, né, esses músicos, né, que não eram profissionais, mas que acabavam participando do cotidiano da nossa vida, até dentro de escola, sabe? E tinha também a corporação que dava aula de música, e muitos de nós, inclusive eu, cheguei a estudar lá como forma de entrar dentro do cenário, porque a gente sempre gostou muito de música, né? E o que aconteceu? Quando chegaram os anos 2000, século 21, um pessoal aqui de amigos da velha guarda, no caso, um cara em especial, o Silvio Riso, ele tinha voltado da Alemanha e ele é cantor. Ele falou assim: vamos fazer um evento mensal, uma vez no mês, voltado para músicos. É tipo uma jam, sabe, que rolava, algumas bandas, e chamava encontro de músicos e bandas. Só que nessa época rolava de todo tipo de som. Rolava sertanejo, rolava rock, rolava samba. Era um encontro de músicos. Sempre rolava uma banda ou duas e depois juntava todos os músicos no palco. O Silvio, ele acabou indo embora, né, deixando esse vácuo aí. E acho que deve ter ficado pelo menos uns 2 anos fazendo encontro de músicos e banda. Aí, em conversa com o Ronaldo Berni e com o Arnaldo Geniak, que fazia parte de uma banda que era da época do Silvio, que eles tocavam junto, que era o Formação, né, que era dos anos 80. Nós conversamos, falamos: vamos voltar com o encontro de músicos e banda? Aí o Ronaldo tinha a loja da música, que é em frente à estação. Ele falou: se for aqui e você conseguir algum apoio aí pra gente poder fazer da prefeitura, vamos fazer. Aí fomos atrás de locação de som através da prefeitura, e o Ronaldo colocava os equipamentos que precisava lá, inclusive eu também levava, e começou a acontecer os encontros de músicos e bandas, só que num formato já voltado mais pro rock, né? E era muito fácil, porque só atravessava a rua e levava os equipamentos. Foi até que chegou num ponto que o Conselho de Cultura do município não queria que a gente fizesse mais na estação, porque diz que lá era para ser um museu. Aí, na época, o diretor de cultura não tinha secretário, o Marquinhos, ele procurou e falou: cara, não dá mais para fazer aqui porque eu tô tendo problema, então vocês vão ter que mudar de lugar. Aí o Ronaldo falou: se for para mudar de lugar, vamos parar. E foi aí que nós paramos. Parou o encontro de música e banda. E ficou aí por, acho que um período de mais de 1 ano parado. Isso 2010, sabe? Aí passaram-se um ano mais, o Silvio voltou da Alemanha e me procurou e falou: cara, eu tô a fim de voltar com o encontro de música e banda. Você quer fazer junto comigo? Ou você quer eu faço? Ou você vai voltar? Eu falei: cara, de boa. Eu não vou mexer com isso daí não, cara. Então eu vou atrás. Aí ele foi atrás do Marquinhos para fazer um encontro de música e banda. Aí o Marquinhos me chamou lá. Falou: viu, o Silvio veio aqui, mas eu gostava mais do formato que você estava fazendo do que do Silvio, porque é diferente do jeito que você faz. E então você dá ênfase para a cultura, você dá uma ênfase principalmente para o departamento de cultura. Aí o Silvio me procurou: e aí, Renatão, o que você decidiu? Eu falei: não, eu já falei com o Marquinhos, ele me chamou, que você foi lá falar com ele, pode fazer, eu não vou fazer. O formato que você faz não é o jeito que eu faço. Então talvez aí que você vai encontrar dificuldade, mas chega no acordo com ele. Só sei que daí, não sei o que foi as conversas, porque daí não fui eu que acertei, e o Marquinhos me chamou de novo. Falei: Renato, vamos fazer o projeto aqui igual você fazia? Eu falei: não vou fazer, cara. Uma que nós não temos nem espaço. Não, mas faz aqui no Centro Cultural. Eu falei: não. Onde nós vamos fazer aqui? Nós não temos espaço? Ele falou: não, mas... Eu falei: eu faço se for lá na estação. Ele falou: não, na estação não pode. Eu falei: então eu não vou fazer. Então você vê com o Silvio ele quer fazer. Não, mas eu quero que você faça. Ele falou: cara, mas vai lá, o Silvio tem que vai fazer. Eu falei: não, você que vai fazer.
O formato é seu, inclusive já comuniquei com a prefeitura e eles querem que o formato seja seu. Não é nem a minha intenção, é da prefeitura. Então tá bom. Então tá bom. Então eu vou fazer. Onde que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui no Centro Cultural. Falei, aonde? Ah, ali na Colmeia. Eu falei, ali não cabe, cara, você tá louco? Falei, viu, e se eu colocar uma pirâmide 10x10 aqui, deixar fixa aqui pra você fazer aqui? E deixar tudo aberto aqui, esse espaço aqui, pra usar os banheiros, as coisas aqui. Ele falou, cara, eu acho que daí dá pra fazer. Eu falei, então tá fechado. Então e aí, como é que vai chamar? E aí, então, Encontro de Músicos, falei, não, Encontro de Músicos e Banda é do Silvio. Ele que começou o projeto. Se você até quiser fazer com ele o Encontro de Músicos e Banda, pode fazer, não tem problema nenhum pra mim. Esse aqui é um outro projeto. E o dele é de quarta-feira, esse é o que eu vou querer fazer de quinta. Aí ele falou, por que não faz de sexta? Eu falei, porque de sexta eu não tenho como trazer o músico. Sexta-feira o músico tá trabalhando. Até na quinta já vai ser mais difícil. Mas não fica no meio da semana, na quarta-feira, porque todo mundo reclamava que na quarta-feira dá o nego chapa o coco, depois na quinta pra trabalhar fica difícil. Eu falei, então tá bom. Então vai ser na quinta-feira, vai ser aqui na Cultura. E como que vai chamar a Estação do Rock? Eu falei, não, se for a Estação do Rock é lá, na estação. Não, então como vai funcionar? Cultura Rock. Tá aí, boa, Cultura Rock. Aí iniciou, o Cultura Rock iniciou aí. E isso foi no ano de 2012, maio, junho de 2012. Na administração anterior, a do Lucas, o secretário então Edésio, ele falou, vamos ler, o que você acha da gente voltar a fazer esses eventos lá na estação, porque não tem mais nada lá. Foi retirado tudo o que tinha de móveis antigos, tá tudo com cupim, ia acabar com a estação. Aí tiraram tudo aquele material que tinha lá dentro, levaram pro barracão. Ele falou, tá livre lá, você quer fazer lá? Eu monto um palco lá, a gente faz lá. Eu falei, pô, Edésio, sempre o que eu quis fazer. Foi o Edésio que levou de volta para a estação, entendeu? A gente vai analisando o que está acontecendo mês a mês. Então, vamos supor que nem agora em abril, provavelmente vai ter o Arthur Fest. Então, Cultura Rock não vai ser na estação, vai ser onde tiver o Arthur Fest. Chega no final de ano, vai ter um evento, a gente leva o Cultura Rock para o evento. Teve um evento que teve na pista de skate, foi para os skatistas. Nós fizemos Cultura Rock especial lá. E até por questão de custo, né? Porque você junta tudo num custo só, né? E pro evento é legal porque as bandas elas já vêm, né? Tocar no Cultura Rock normal. Pro evento fica legal porque já tem o cronograma do Cultura Rock. Então aproveita. E pra banda que vem também acaba tendo um público maior também, né? Tem isso também. Eu era de Guarulhos, eu vim para Artur Nogueira com 7 anos de idade, né? E aí eu conheci o rock com 9 anos, com meu primo. E, assim, o cenário de rock em Artur Nogueira, na minha lembrança, não existia, né? Porque é interior, né? Interior é mais taxado realmente pelo sertanejo, né? Pelo modão. Então, eu não tenho lembrança da minha infância de rock. Quando eu comecei a ficar adolescente, eu comecei a ver esse cenário mudar, né? E quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, que foi o precursor, né, do Cultura Rock, que foi o Encontro de Músicos, que aí foi com o movimento, inclusive do Marquinho da Cultura, do Renato Carlini, começaram a fazer esse movimento que começou a mudar. E aí o povo comprou. Acho que nem o povo de Artur Nogueira sabia que era tanto rock and roll como é, entendeu? Então o povo comprou essa ideia e aí, em meados de 2006, 2007, já começou esse movimento. E aí, acho que em 2012, né, que começou o Cultura Rock de fato. Mas antes, não tinha esse momento, era mais sertanejo, mais modão. E agora a cidade virou a cidade do rock. Realmente, depois desse movimento aí da cultura, né, não que não seja cultura, tudo é cultura, música é vida, mas mudou realmente a chavinha em meados de 2009, 2010, mudaram a chavinha e aí surgiu essa bênção que é na nossa vida, né, que é o Cultura Rock. Antes do Cultura Rock também tinha as edições do Encontro de Motos, né, na cidade também. Só que era um evento que envolvia o rock and roll, só que era um evento uma vez por ano, né? Então aí o Cultura Rock veio mensal para fortalecer mesmo o rock aqui na nossa cidade. Na época era um negócio meio nichado, né? Era só anual. E a Cultura veio para fazer mensal. E aí martela na cabeça das pessoas e tá esse sucesso aqui até hoje, né? Depois de 12 anos tá lotando aí toda quinta-feira. Lembrando que é um dia de semana, né?
E o pessoal vai mesmo assim. Antes de começar a ser um músico, assim, artista assim, realmente profissional, reconhecido assim pelo povo, eu ia no Cultura Rock para assistir e eu já vi os melhores, os mais engraçados, os mais dançantes, aqueles mais batidos, porém muito excepcionais da música. E para mim sempre foi muita inspiração ver artistas locais, artistas geralmente um pouquinho mais velhos que eu, um pouco mais novos, se apresentando, mostrando aquela arte da música pra gente. E eu acredito que eu me tornei um artista por fortemente influência não só dos meus ídolos musicais, porém fortemente influência das bandas que vieram tocar aqui. E particularmente falando, eu gostei muito de ter ido a primeira vez no Cultura Rock. Uns amigos meus me levaram uma vez, eu adorei. Depois disso, conheci gente nova para querer tocar lá. E tocar lá sempre foi uma meta no começo, né? Porque o Cultura Rock, ele revela bastante gente. Ele revela geralmente aquele pessoal vergonhoso, aquele pessoal meio tímido, que não tem muita coragem de se mexer, de se jogar no palco, se entregar pra música. E o Cultura Rock, ele ajudou bastante gente, inclusive me ajudou, né? Eu sempre gostei de fazer o que eu faço, cantar, dançar, desde pequeno. E me apresentar e ser reconhecido como artista, pra mim é uma coisa inexplicável, é maravilhoso. Tocar a primeira vez no Cultura Rock foi algo, tipo, muito gratificante pra mim, porque o Cultura Rock sempre foi um evento que eu esperava desde o primeiro dia desse, tipo, quando acabava o primeiro Cultura Rock de um mês, eu já queria ter o outro, já esperava pela próxima segunda, quinta do próximo mês pra ir, porque é um rolê que, tipo, acaba sendo algo que não é muito comum aqui na região, né? Não é todo lugar que você vai achar um show de bandas que estão lá pra fazer um som de verdade mesmo e curtem realmente fazer aquele som, né? E, bem, como eu sempre fui muito inspirado pelas bandas que tocaram lá e por esse evento mesmo em si, quando eu recebi a notícia que eu ia tocar lá no Cultura Rock, eu fiquei muito feliz porque realmente é algo muito gratificante pra mim. Arthur Nogueira, na verdade, sempre teve bandas, né, de rock, assim, sempre teve. Molecada que se juntava pra fazer um som. Isso, pô, eu tava com 15, anos 90. Tinha molecada, juntava, vai tocar rock, mas era aquele negócio meio solto, né? Mais curtição e se juntar pra fazer um som do que qualquer outra coisa. E aí tinha o encontro de moto, tinha pra fazer um som uma vez por ano, tinha um barzinho ou outro que abria as portas, né? O bar do Beto Cia, na época lá, que deixava a gente tocar lá. E aí apareceu, né, a Cultura Rock, começou meio pequeno, né, um negócio ainda, né, começando. Mas você via que desde os primeiros rolês do Cultura Rock sempre veio uma galera, o pessoal chegou, o negócio começou a se acertar isso, acertar aquilo, o som foi ficando bom, o lugar foi ficando cada vez melhor. E é um puta do movimento, cara, rock and roll. Depois do Cultura, o rock and roll teve um boom aqui em Arthur Nogueira, e não só em Arthur, né, porque Cultura Rock pega a região toda, pega Olambra, Engenheiro Coelho, Cosmópolis, Limeira. Vem muita banda de outras cidades perto aí. Quando a banda vem, traz a galera deles junto, a galera vem, pira, fala, pô, puta rolê louco, não sei o que lá, acaba voltando. E é isso, cara, Cultura Rock pra Arthur aqui, pro movimento, vixi, fantástico, cara. Foi um divisor de águas, com certeza, velho, com certeza. Na minha visão, eu acho que assim, antes do Cultura Rock, aquilo que o Marcão falou, Arthur já teve bandas clássicas, inclusive, né? Califórnia, que tocava, faziam som, tem bandas até mais antigas, mas era muito pouco lugar, né? Era muito, não era um rock, tocavam rock também, né? Mas não era nichado no rock. Faltava espaço, né, pro rock Arthur Nogueira, eu vejo. E aí o Cultura Rock veio pra colocar esse espaço, abrir o espaço. E aí depois mudou, né? As pessoas viam que tinha um lugar para poder tocar, então dava vontade de formar uma banda, de fazer um som. Antes a gente tinha banda, a gente ensaiava para tocar uma vez por ano, né? Hoje, uma vez por mês tem o Cultura Rock, não que a gente toque uma vez por mês, mas isso acaba fomentando, todos os outros eventos acabam tendo rock, os barzinhos veem que o Cultura Rock enche, acaba chamando para tocar a banda de rock. Então eu acho que assim, a gente vê muita molecada nova, muito mais nova que a gente, vê a gente tocando e logo em seguida formando banda, né? Inclusive agora no estúdio a gente está sentindo bastante isso. A gente está com o estúdio, alugando o estúdio e muita banda nova vindo aparecer. Eu acho que isso, não tenho certeza que isso se deve ao Cultura Rock.
que abre espaço para essa galera tocar, aprender, ir lá curtir, molecada nova, criança, né? Hoje em dia indo lá no Cultura Rock e não deixa o rock morrer. Então eu acho que foi um divisor. É uma bola de neve, porque, por exemplo, quem falou, tem o Cultura Rock incentiva a molecada vai lá, escuta uma banda de rock ao vivo, já a cabeça do cara abre na hora, da moleque. E aí já tem o estúdio, o pessoal tá vindo, tá procurando, tá conseguindo dar continuidade no negócio, então é tudo, né? Aí tem professor de canto, professor de guitarra, professor de baixo e professor de bateria, tatuador. A galera, isso tudo vai incentivando, né? Então, até o comércio de Artur Nogueira dá um up, né? Pra essa galera que faz esse tipo de coisa, né? Que trabalha com essa cultura. Se eu não me engano, o Cultura Rock começou em 2012, mesma receita. Quinta-feira, 8 da noite, 2 bandas. Eu tinha em torno dos 12, 13 anos. Eu me recordo que a Secretaria de Cultura na época, antes do Cultura Rock, fazia alguns festivais de inverno, festival de verão, tinha encontro de motos. Só que ainda faltava eventos nas cidades. Então, as bandas não tinham tanta presença assim, no cotidiano da semana, assim. Agora é unanimidade, né? Toda quinta-feira tem, toda segunda quinta-feira do mês, e fortaleceu mais as bandas, porque fizeram a gente conhecer a banda no Cultura Rock, que faz depois a gente buscar por ela em outro show, seja encontro de moto, seja algum barzinho, algum outro evento da prefeitura. O que eu me recordo é que eu conhecia o evento do Cultura Rock e eu tinha muito interesse, tinha muita vontade de assistir. Eu já gostava de ouvir o rock, né? Mas por ser pré-adolescente e ser filha mulher e tudo mais, não me deixavam ir. E eu lembro que era uma luta para conseguir assistir um show. E aí, vendo hoje, né, tendo a oportunidade de tocar no Cultura Rock, eu vejo que o evento ele contribui muito para a cena do rock, claro, na cidade, para a cultura do município. Eu vejo que vem um pessoal de fora para assistir o evento. É um evento que enriquece o cenário de Artur Nogueira. E então eu posso dizer que da ideia que eu tinha do evento, hoje eu tenho certeza da importância dele, né? Quando criança eu achava que ele era o máximo e hoje eu continuo achando o máximo. Acho que contribui muito para o município, para a socialização das pessoas, né? Para a formação de grupos. As pessoas se identificam no cultura, você vê que as pessoas vão ali também para ouvir música, para ver os artistas, mas para ter um bom momento com um amigo, para reencontrar velhos amigos, para tomar uma cerveja com alguém. E então é um evento muito maior do que a gente pensa. Uma coisa que eu acho muito bacana é que o Cultura ele desmistifica aquela ideia de que o roqueiro ele é grosseiro, ele é chato, ranzinza. Porque quando você tá ali no Cultura Rock, independente da sua idade, independente do estilo musical que você gosta, você é abraçado pelas pessoas que estão ali. Quando eu comecei a frequentar, eu fiz muitos amigos e hoje eu vejo que eles foram muito importantes nessa minha trajetória dentro da música. Porque eu tinha muita vergonha de tocar, ainda tenho em alguns momentos. E em diversas ocasiões eu me sentia insuficiente. E esses amigos que eu fiz dentro do evento sempre apoiaram, né? Sempre acolheram ali aquele medo e vibraram com as conquistas. Então acho que é um evento muito importante também para tirar esse estereótipo de que o roqueiro é ranzinza e casca grossa. Fui ter meu primeiro contato com um show de rock com meus pais, quando eu tinha 12, 13 anos, em alguns lugares para fora, e aí então comecei a pedir pra gente vir pra cá, porque tinha aqui encontro de motos, tinha o Perdidos, que era um motoclube bem legal aqui de Artur, que eles tinham uma sede aqui no caso, né? E aí eu comecei também a tocar nesse lugar. Na verdade, meu primeiro contato lá foi até tocando, mas sempre quando eu vinha pra cá era encontro de motos, algum barzinho ou outro que eu vinha com meus pais. Mas depois eu percebi, mesmo de fora, que cresceu bastante esse movimento do rock aqui, da cultura em geral. A galerinha, molecadinha tocando pra caramba.
principalmente sendo incentivada pela essa galera que já tocava na cultura, mesmo sendo um pouquinho mais velho ou até um pouquinho mais novo, como a gente. Eu acredito que a gente também acaba influenciando uma galera a ver que pode chegar lá também, que é possível, é acessível, é legal e o pessoal gosta, o pessoal incentiva. Então o Cultura foi bem importante para essa passagem na cultura aqui de Arthur, né? Para ser um negócio mais, o rock ser mais presente na vida do pessoal de Arthur Nogueira. Como já era antes, claro, mas ainda mais. Específico, porque aconteceram vários assim que foram marcantes. Um que me marcou muito foi a volta da banda Zenith tocando no Cultura Rock. É coisa que essa banda tinha parado, né, a banda do Iguaçu, e no final ela acabou voltando até por causa da minha interferência na banda, sabe? Então isso foi muito legal, foi marcante. Outro fato do Cultura Rock foi a banda Taberna Folk, né, que tocou também no Cultura Rock. E eles são os que realizam o Jantar Medieval, né, que é uma música completamente diferente do que todo mundo está acostumado. Também o Cultura Rock Especial, que foi no Arthur Fest, que trouxe a banda Casa das Máquinas para tocar em cima do palco do Cultura Rock. Então teve vários momentos assim que foram marcantes, sabe? Que a gente se lembra. E o Cultura Rock ele acabou incentivando outros projetos paralelos também, que foi o Show Rock, que teve na Expo Arthur. Esse Show Rock, ele trouxe bandas como o Casa das Máquinas, Tutti Frutti, Made in Brasil, entendeu? Então, o Zenith tocaram também. No mesmo dia que tocou o Casa das Máquinas, tocou o Capital Inicial no palco principal, então, que era da Expo Arthur, né? Então teve vários momentos. É assim, não tem um momento específico. E o Cultura Rock, a cada cultura, me surpreende, até com as próprias bandas que tocaram no passado e estão tocando hoje, como elas evoluíram, entendeu? E nesse cenário aí, incentivou várias bandas dentro do próprio município, que não existiam, principalmente da molecada que está vindo nova aí. Então hoje todas as bandas praticamente que estão no município tocaram dentro do Cultura Rock e tiveram espaço ali para abrir outros eventos, entendeu? Cara, Cultura Rock, já toquei um monte de vezes ali, todo rolê legal, não tem um que eu falo assim, esse aqui não foi bom. Não tem, velho, não tem. Todos eles foram bons, porque eu não consigo nem lembrar qual que foi. A gente tocou 7 vezes já, né, aí é difícil acaba que mistura um pouco, né, você na cabeça, nossa, tal dia, mas... É fantástico. Você consegue falar um que você prefere? Eu sempre falo que foi o último, cara, porque eu acho que é o que mais está próximo da lembrança. Mas todos eles tiveram muita coisa legal. Cada um teve o seu momento legal, né? Que nem teve vários Cultura Rock, os Filhos do Santos subiram no palco lá e foi um momento legal pra caramba. Gente que veio cantar com a gente no palco também, que foi legal pra caramba. Gente que veio tocar com a gente junto. Então é difícil a gente... É que nem obra de arte, cara. Você pedir pra gente dar
falar qual que a gente gosta mais, o artista nunca vai saber falar qual que é o preferido, né? Mas eu falo que foi o último porque é o que mais tá vivo na memória, né? Só por isso. Outra coisa boa do Cultura Rock é isso aí que você falou, eu lembrei. No Cultura Rock, tipo assim, tem aquela galera fixa que vem toda vez assistir, molecada daqui de Arthur, camisa preta de banda, isso, aquilo. E tem uma galera que circula, né? Às vezes vem com a banda que vem de fora, ou tá aí, não sei lá, passeando, viajando, e cola lá. Tem a galera fixa e tem os Que vai revelando. rotativo, né? Isso aí. É legal pra caramba, velho. A Fever foi o show mais marcante do Cultura Rock, porque foi digno dos deuses do rock, porque só tinha pedrada só. Foi impressionante, um repertório digno de um Cultura Rock, respeitadíssimo. Mas eu já fiz, com outros projetos, já fiz incríveis Culturas Rocks. Eu já toquei com outros 2 projetos no Cultura Rock, que é a Free Candy, que é rock pop, e a Luca Rising, que fez um Cultura Rock, uma edição especial de aniversário de 2022, incrível, que o Lucas também tocou nesse projeto comigo. E a gente tocou músicas autorais, tocamos tudo, a gente tocou a Luca Rising, um repertório assim inovador assim pro evento, porque a gente tocou música autoral e todos os artistas que nos inspiraram a fazer aquelas músicas autorais com a Luca Rising. Entre as edições que eu estive presente no Cultura Rock, eu me lembro, assim, 2 shows que me marcaram como espectadora, que eu gostei muito, que foi o dos Zappers, que fizeram o cover do Led Zeppelin, que foi, nossa, da hora, né? O baterista, ele que canta, muito bom. E um cover que veio, se não me engano, de Limeira, do Red Hot Chili Peppers, que eu acho que é o Apache Rose. Eu sou muito fã de Red Hot Chili Peppers, então fiquei muito feliz deles terem vindo. Foi um show que me marcou muito também, porque os caras estavam vestidos igualzinho e cantavam igualzinho, a performance estava muito boa, foi um show muito animado, muita energia, o pessoal cantava junto, então foram 2 shows que como espectadora me marcaram. E o show da Fever, na edição de novembro do Cultura Rock, que foi a edição que eu toquei, né, que a banda tocou, foi meu primeiro Cultura Rock, tocando, subindo no palco. Então foi muito marcante pra mim, porque não só foi a primeira vez que eu toquei no Cultura Rock, mas foi a superação de um medo também. A gente já tinha feito outros shows, né? A banda ela é recente, tem uns 6 meses, né, de existência. E a gente já tinha feito outros shows, mas eu tava muito nervosa no Cultura Rock, porque tinha muita gente que eu conhecia ali, né? E eu queria fazer bonito. Então acabou sendo a superação de um medo e foi muito gostoso, então me marcou também. Meu show que eu achei mais marcante como espectador foi o The Zappers também, em Volta Luiza, eu amo Led Zeppelin, e aquele trio de Olambra é sensacional, o Arthur arrebenta na bateria, toca e canta, o Guita e o baixista, né, sensacionais, são uma banda excelente. E tocando, são vários, eu toquei em diversas bandas, acho que toquei em 5 bandas. Fallen Angel foi meu primeiro em 2016, depois veio a Luca Horizon, que era a antiga Freaking, também a Freaking. Foi a Faith, que é uma Creed cover, e agora a Fever. Mas acho que o mais marcante foi com a Fever, depois de tanto tempo sem tocar guitarra, voltar a tocar no Cultura. Eu tava com uma febre, uma gripe danada, então é febre, é Fever, é tudo nós. Foi da hora, subi no palco, deu uma passada, então foi bom. Podia ter ficado a noite inteira no palco, pra não ficar ruim. Aquele palco de feitiça, gente. Cara, muito bom, foi sensacional. Você sobe, no meu caso de ter sentido a vergonha, né? Você sobe naquele palco, a vergonha vai embora, você se cura da gripe. Não, é sensacional, muito bom. Então eu acho que esse último tenha sido mais marcante por conta disso. Foi bem legal, o público também foi sensacional. E poder tocar com meu irmão, depois de um ano que a gente perdeu a nossa mãe, foi bem legal. Ela sempre acompanhava a gente, então foi muito especial. Pelo impacto de ter sido chamado em cima da hora, assim, acontecia 9 horas o negócio, mandaram mensagem pra gente 5 horas da tarde. E a gente comprou a ideia, falei com o guitarrista, Marcão, bora, todo mundo foi bora. Então pra mim foi a primeira vez que a gente tocou, que foi sensacional, que a gente tava morrendo de medo, tinha acabado de começar essa formação
e a energia foi ótima. Na minha opinião, o melhor show sempre é o próximo, né? Você trabalha pra fazer o melhor na cada apresentação. O show mais marcante que eu vi no Cultura Rock, não faz tanto tempo assim, acho que faz em torno de 1 ano e meio, 2 anos, foi da banda Tommy Lee Rock, do grande amigo meu, Breno Tecide, que antes de virar meu amigo, pra mim era só um ídolo. Via ele tocando guitarra, falava, cara, que cara louco, né, velho? Que cara da hora, transmite aquela energia que um verdadeiro rockstar transmite. E é um negócio que eu sempre converso com ele sobre dicas de performance, porque além de um bom guitarrista, ele é um bom músico no geral. E eu gosto bastante desse cara, Breno, te amo você vê isso aí. E o show que eu mais gostei assim, de ter ido, de ter tocado mesmo, foi o meu recente, com a minha banda Fever. Um show que realmente pela primeira vez na vida eu toquei um repertório que 100% foi do meu agrado. Dancei o Michael Jackson, que Deus o tenha, é um ídolo pra mim, é o cara que se não fosse ele eu não estaria aqui hoje. E eu agradeço muito por ter conhecido esse pessoal, porque eles são incríveis. Como eu disse, é uma família pra mim. Bom, o show mais marcante pra mim na Cultura foi um que eu inclusive toquei também, que é da banda Hateful Ebony, que é daqui de Arthur Nogueira também. É um som bem diferente do som da Fever, né? Porque é mais um black metal e tal. E o show que eu mais também, eu curti também de tocar muito também foi o da Fever, porque a galera também que vai lá, o público, estão sempre muito animados, também com a presença deles não tem como não ficar animado. E nossa, é algo realmente, é uma experiência única tocar no Cultura, porque eu acho que algo não tem igual, eu acho que realmente não existe nada igual a tocar no palco do Cultura.
Cultura Rock, quando nós iniciamos esse projeto, eu falo nós porque eu tenho os amigos que apoiam, sabe? Eu sou a pessoa principal, mas tem inclusive patrocinando, ajudando para trazer uma bebida para o músico, né? Porque o cachê é free. Mas enfim, aqui Arthur Nogueira, acho que na época deveria ter 3 bandas, se eu não me engano. Hoje nós estamos aí com, acho que quase 10 bandas aqui em Arthur Nogueira. Fora na região, né? Que interferiu também na região. Então em Cosmópolis, em Engenheiro Coelho, Olambra, foi interferindo em todas as cidades. Incentivando, né, as bandas a tocarem. Bandas que estavam paradas voltaram, e o espaço que teve para fazer o som deles foi o Cultura Rock. Porque assim, como a gente não tem o cachê, não consegue pagar o cachê para o músico, a gente proporciona o cenário ideal para a banda ela se desenvolver. E o que é esse cenário? É um som espetacular, que lá dentro tem um som espetacular, som de primeira qualidade. Equipe técnica perfeita e o espaço muito agradável, então ajuda com tudo. Como o cenário do rock and roll na região, Cultura Rock é o espaço principal, ela acaba atraindo a atenção de produtores de eventos da região para vir aqui para ver as bandas tocarem, e essas bandas acabam tocando nesses espaços que surgem, né? Encontro de carros antigos, encontro de motos, entendeu? Exibições de aniversário de cidade e até bares da região, né? Usam do Cultura Rock para conhecer a banda, né? Porque senão a banda não teria um espaço assim, né? Outra coisa que a Cultura influenciou foi de quem tinha uma tendência a estudar música, a procurar aprender um instrumento. Então acabou incentivando a escola Grooving, professores particulares, e também o projeto Retreto, que ensina as crianças. Que hoje a gente aqui mistura o rock and roll, né, com parte sinfônica, com instrumento de sopro, e junto com isso ainda veio o rock sinfônico, que foi um projeto desenvolvido, que era um sonho que eu tinha junto com o maestro. O maestro acabou me convidando, e na época o primeiro rock sinfônico foi a minha banda que participou, né, desse projeto, com mais de 70 músicos. Inclusive foi objeto de a gente sair para tocar em Jaguariúna, tocar no Arautos da Paz em Campinas, na Concha Acústica, tocar no Teatro de Paulínia. Então abriu espaço para tocar em Conchal, foi abrindo espaço, sabe, com a Sinfônica, e foi incentivando a criança que tinha, a criança, não só a criança, o adolescente, o adulto e até o idoso. Ele se sentiu motivado por causa do Cultura Rock. E assim, hoje eu não tenho dúvidas que o Cultura Rock, ele é uma peça principal no cenário musical da região metropolitana de Campinas. E nem o município tentaram copiar Arthur Nogueira, mas não conseguiu. Há um tempo atrás, eu fui numa entrevista com o Alex Busco do Portal On, que ele me perguntou, ele falou, fora a Expo Arthur, qual que era o sonho seu de fazer aqui em Arthur Nogueira? Porque eu sei que você tem potencial para realizar várias coisas aqui. Alex, tornar Arthur Nogueira a capital do rock and roll. Ele falou, mas como assim? A gente tem um potencial muito grande aqui, por estar muito próximo de Campinas, né? Estar na região metropolitana, com um público de mais de 2 milhões de pessoas que residem aqui, né? Próximo a São Paulo. Então acho que aqui tem potencial para ser a capital do rock and roll. E com isso daí, acabou acontecendo o que eu queria, porque até então, nos anos 80, a cidade do rock and roll, assim, a cidade que emanava rock, não é a cidade do rock and roll, mas que emanava rock, que tinha mais tendência para rock, era Mogi Guaçu, e em seguida Cosmópolis, que tinha mais roqueiro, que Nogueira era mais sertanejão. Aí me lembro até que nos anos 90 o pessoal escutava sertanejo e eu só rock and roll. E no meu carro só rolava rock and roll, isso porque eu sou da roça. E daí eu acabei, né, com amizades que eu fui tendo na região, eu acabei trazendo isso aqui para a cidade e lentamente, né, a coisa foi se lapidando e o pessoal acabou, né, absorvendo essa ideia que Arthur Nogueira tinha potencial para o rock and roll. Por quê? Porque a juventude, que era reprimida pelo sertanejo, acabou encontrando um lugar, né, para poder
se expressar, poder vestir as suas camisetas com banda de rock, poder ir lá curtir, né, o som que gosta, as várias vertentes que tem dentro do município, dentro do rock. Tem uns que são mais voltados pro hard, tem outros que é mais pro heavy metal, tem outros que já é pro blues, tem outros que é pro country music, que é uma vertente do rock and roll, enfim, tem outros que já é pro rock nacional. E então isso foi acontecendo gradativamente e a região foi comprando a ideia. Mais ou menos assim como a Alhambra é conhecida como a Cidade das Flores. A Alhambra, a primeira exposição de flor que teve da Alhambra foi na Facian, aqui em Artur Nogueira, quando a Alhambra era um distrito de Artur Nogueira. E olha o que virou, entendeu? Então é assim, foi um negócio que foi um amor, né? Meu, né? Pela música, né? Pelo rock and roll, que foi contagiando e foi lapidando as pessoas gradativamente e foram surgindo grupos, né? E foi agregando esses grupos. E o rock and roll é uma tribo, né? Nós somos uma tribo que a gente não muda. Pode ter o que for, que a gente não muda. E ao contrário do que as pessoas dizem, que falam que o rock and roll morreu, eu não acredito nisso. Até porque a gente vê novas bandas vindo, né? No cenário musical internacional e até no nacional. Eu vejo bandas daqui que já estão compondo músicas, entendeu? Umas compondo na própria língua nossa, língua portuguesa, outros em inglês. Mas, enfim, acabou acontecendo, acabou voltando tudo para Artur Nogueira, até pela influência também dos shows externos que tiveram em São Paulo, nos quais nós organizávamos vans e até ônibus para assistir shows, Black Sabbath, The Purple, Rush, várias bandas, Ozzy, entendeu? Então isso acabou influenciando muito Artur Nogueira. E como as outras cidades não tinham pessoas que tinham essa paixão, que tinham esse amor, que tinham essa vontade de ter um espaço, Artur Nogueira acabou se destacando. Inclusive nos bares, né? E hoje você roda os bares de Artur Nogueira no final de semana, no mínimo tem 2 bares tocando rock and roll ou tocando blues, entendeu? E lógico que tem espaço, tem bares que estão tocando sertanejos, outros samba, mas o foco maior ainda é o rock and roll e com tendência de aumentar, porque estão vindo as crianças aí, né? Existe Artur Nogueira antes do Cultura Rock, né? Que eu falei que era uma cidade que só tinha um nicho, né, de música, que era estereotipada pelo sertanejo, pelo modão. E mostrou que, não, cara, é uma cidade que pode ter vários nichos. Que pode ter, sim, sertanejo, funk, modão e rock and roll. E esse último, acho que a cidade foi a que mais comprou essa ideia, entendeu? Então, modificou totalmente, assim, a concepção de música para a cidade, o Cultura Rock. Você vê que tá sempre lotado, é numa quinta-feira, né? Todos os eventos culturais da cidade, né, se estendem por vários dias e sempre um dia é dedicado ao rock, né? Pode ser o evento que for na cidade, agora vai ter o de Natal, como tem de aniversário da cidade. Durante vários dias tem eventos de tipos de música diversificada, mas o rock sempre está presente. Sobre a questão da influência do Cultura Rock em Artur Nogueira, eu acredito que mais nos tempos antigos, no começo assim, do Cultura, era um negócio mais só para aquele típico preconceito, estereótipo de é um negócio só de roqueiro, só vai gente que gosta, mas não é isso, gente, nunca foi. O Cultura Rock ele sempre foi um lugar para você gostar de música, seja ela aquela mais pesada, aquela mais dançante, aquela mais amorosa. E o Cultura Rock, acredito eu que devido aos vários estilos de música, de banda que tocam lá, de diferentes gêneros de rock, não só de rock, de pop rock, muita garotada nova, o pessoal de 15, 16, 17 anos, vai pra assistir, não tem mais só os velhos, nem aqueles roqueiros chatos, né, que o povo fala. E eu acho isso bem legal, porque revela muito músico novo também. Muitas pessoas, né, que te tem vontade pra ver como que é a sensação. Eu acho que devido ao Cultura Rock trazer esse povo pra assistir, acredito que influencia também, não só na questão de espectador, mas na questão musicalmente do artista novo, assim, pra revelar e tocar no Cultura Rock. Bom, eu falando com uma pessoa também que é um pouco mais nova e também ia bastante no Cultura desde mais novo, é muito legal ter esse tipo de evento aqui na cidade, porque, tipo, é algo que
como eventos de rock em geral são um pouco escassos, você vai conhecendo o rock, você vai querendo conhecer pessoas novas que gostam de rock também, do mesmo estilo que você, das mesmas coisas. E o Cultura é um lugar que você consegue encontrar pessoas que têm os mesmos gostos que você. É um lugar que você consegue conhecer gente nova, é um lugar que consegue englobar tudo que você gosta em um lugar só. Eu acho que o Cultura Rock ele influencia principalmente as novas gerações a não esquecerem o rock. Eu acho que esse é o papel crucial, manter o rock sempre ativo, que é uma coisa que a gente que gosta do rock faz muita questão, assim como qualquer gênero de música. Se a pessoa gosta daquele gênero, ela vai querer que aquele gênero se propague, sempre continue. Então as novas gerações são importantes para isso acontecer. Eu acho que o Cultura Rock tem um papel importantíssimo, junto com o Retreta, que é o que dá aula lá, o projeto Retreta, junto com os professores, aula de música, junto com os professores de música de Jardim Nogueira no geral. Eu acho que isso faz com que o rock continue. Mas além disso, eu acho que movimenta várias coisas, né? Quando o pessoal vem pra cá na cidade, conhece a cidade, gosta da cidade a maioria das vezes, a cidade é bonita, né? Uma cidade plana. Então vem um pessoal de fora, nunca tinha vindo de Jardim Nogueira, veio por causa do Cultura Rock, gosta daqui, acaba, empreendendo aqui, ou comprando alguma coisa aqui, ou gastando aqui, enfim, pagando alguma coisa aqui. Tudo isso ajuda, né? E a cultura mesmo, eu acho que no geral, a gente tem que ver o seguinte, o Cultura Rock ele sempre está cheio, praticamente todas as vezes ele está cheio. Então é automático que um dono de um estabelecimento comercial veja isso acontecer e queira ter o rock de repente no estabelecimento dele, porque ele sabe que vai encher. Então é automático, né? Então tudo isso faz muito bem para a cidade, né, no geral. O Cultura Rock só agrega, cara, só agrega. Na verdade, qualquer evento cultural que tenha, pode ser um sarau, pode ser isso vai agregar. A cidade é meio que carente de, né, a molecada nova não tem muito acesso a coisa, e aí tem o rock, tem o cultura, e tem as bandas, isso aí acho que, né. A verdade é que a molecada precisa de referência. E aí, se você não entregar uma referência que você acredita que é uma referência legal, que no caso eu acho que é o rock, eles vão comprar outras referências. Então a gente tenta levar o rock and roll, que é uma coisa que tá, eu acho que sempre colocando a política dentro da cabeça das pessoas. A letra, né? As letras são sempre voltadas a coisas sociais, enfim, que eu acho que isso é muito importante, né? Além da parte cultural, essa parte política também que o rock agrega, né? Eu acho isso aí espetacular. Aqui em Jardim Nogueira também a gente tem a corporação aí, que é 24 de junho. A Corporação 24 de Junho é uma coisa centenária que a gente tem na cidade, é mais antiga, inclusive, que o município, né? Foi formada muito lá atrás. Tem 100 anos agora. Então eu acho que Arthur já é uma cidade musical antes de ser cidade, né? E a corporação atualmente tem o projeto Retreta, que é um projeto que incentiva, dá aula de graça para várias pessoas aqui do município. Eu não tenho números, é muita gente, de vários instrumentos, de idade, enfim, de várias idades, desde acho que criança até idoso faz aula lá. Então é muito legal. E eles fazem vários projetos no rock and roll, né? Já tocaram com várias pessoas famosas do rock and roll, já tocaram com o Edu Falaschi do Derico, com o Derico, sempre tá aí para fazer, Paulo Ricardo, enfim, várias pessoas famosas. Eles fizeram um rock orquestrado lá no Taquaral, em Campinas, então é muito legal. Isso também fomenta o rock, né? E juntou, né? Tudo a ver, né? O Cultura Rock com a orquestra, né? Tudo a ver. Porque muita gente que vai tocar lá no Cultura Rock com a sua banda tá na orquestra também e vai dar aula muitas vezes na corporação, enfim. Então é uma coisa tudo muito junto com a outra. O Cultura Rock tem uma importância do quesito de... É como se fosse um empurrão. Porque quando a gente vê nossos heróis da música, os artistas que a gente gosta de ver, é tudo YouTube, Spotify, é tudo tão distante. Mas quando você vê um evento que as pessoas estão ali, estão esperando para acontecer, é a mesma coisa que na nossa proporção, é a mesma coisa que um Rock in Rio. Mas daí o Cultura Rock é uma coisa tão perto da gente, e já é um ritual em Jardim Nogueira, e mostra para quem está começando que é possível sim você tocar bem, é possível você ter uma banda que vai se apresentar bem, é possível você ter um time forte para você subir no palco, fazer um bom show e ser
esse rockstar numa quinta-feira. Mas assim, o Cultura Rock é uma coisa perto da gente que é nogueirense e que às vezes as outras cidades não tem. Arthur, é rock and roll demais, mas o Cultura Rock faz esse sonho de tocar e continuar tocando na estrada, que é um evento público, tem eventos particulares, mas o Cultura Rock faz tudo parecer que é mais perto, o sonho está próximo de você e que você pode manter esse estilo de vida que é musical, que a gente tanto ama. Pra mim, o Cultura Rock, ele incentiva as pessoas a irem atrás daquele sonho pequenininho de tocar um instrumento, de fazer parte do cenário musical, mesmo que seja do seu município, mesmo que seja numa escala menor, né? Pessoalmente, foi um incentivo para eu buscar estudar o contrabaixo e aí voltar a tocar no palco do Cultura, né? Acaba sendo um grande revelador de artistas, de entusiastas com a música. Então, no meu ponto de vista, o Cultura Rock, ele abraça novas gerações, ele incentiva que essas pessoas elas se envolvam com a música, que elas já gostam, né? Só por estar ali elas já gostam. E até as pessoas mais velhas que estão ali também. Acho que o Cultura Rock, ele revive no coração de quem está ali, né? Aquele sentimento que a pessoa tinha quando ela ouvia música décadas atrás. E além disso, o Cultura Rock ele também tem uma contribuição pro município no sentido do turismo, né, de atrair pessoas de fora, da economia. Além do turismo, além do social da cidade, também tem barracas beneficentes que participam, que aí arrecadam, né, para as entidades, por exemplo, a IDAN, que é aqui em Arthur Nogueira, que acolhe idosos desabrigados. Então é um evento que ele está presente, acho que em cada um de uma maneira diferente, né? Mas para o município ele contribui no turismo, na cultura, no social, para as entidades. As pessoas elas trazem um olhar para Arthur Nogueira diferente. Eu, como sou de Cosmópolis, eu falo que Arthur Nogueira é uma cidade muito mais rock and roll, porque eu cresci vindo para Arthur Nogueira para curtir rock. Com meus pais, quando eu tinha 12, 13 anos, então desde sempre isso ficou na minha cabeça. Pô, tem o Cultura Rock, tem um encontro de motos. Coisa que em Cosmópolis acontecia muito pouco ou quase nem acontecia. Hoje acontece mais, já melhorou bastante, tem alguns eventos já mais legais, a gente até talvez tocaria em um esse ano ainda, acabando dando certo, mas hoje melhorou um pouco, talvez até por conta desse incentivo da Prefeitura de Arthur, aqui em Arthur, que vê que é um negócio que dá certo, né? E é um evento de graça, então a galera vai, por mais seja durante a semana, às vezes até um pouco mais tarde, a galera vai, sempre comparece, é bem legal, sempre lota bastante, né? Então, e isso é importante para a cidade, né? Tem algumas barraquinhas que ficam ao lado, os comerciantes daqui da cidade, eles são beneficiados por conta desse evento também, mesmo sendo evento grátis, eles ganham vendendo as coisas, né? Então é bem importante, eu acho bem legal também para a cultura da cidade, para a galera que se junta, para o social, para o turismo, né? Então eu acho isso bem bacana, acho que a cultura é bem importante também nesse quesito por conta disso.
Cultura Rock, para a gente conseguir fazer acontecer, houve muita ajuda de pessoas ligadas ao mundo do rock and roll e da música. Uma das pessoas que ajudou muito foi o Ronaldo Berni e também o Batata, que é técnico de som, que infelizmente partiu, não estava aqui junto com nós, que eles estavam incrustados dentro da loja da música, onde muitos artistas vinham, né? E por ali começou a divulgação. Com o afastamento do Ronaldo e também a partida do Batata, acabou ficando tudo para mim, porque eu era o apresentador, eu era mais da organização, não de fazer a ligação com os artistas, entendeu? E ali, nessa ligação com os artistas, a gente tem que ter o cuidado, né, para você trazer uma banda legal, né? E do mesmo tempo não deixar quem está vindo de fora também. E é muito complicado, porque você não paga cachê. E esse cachê faz falta principalmente para a pessoa que vive de música, entendeu? Então, as pessoas até falam assim, mas tem que fazer o Cultura Rock de sexta-feira. Eu falei, gente, se vocês pagarem para entrar no Cultura Rock, a gente fazer um evento fechado, eu faço de sábado, o dia que vocês quiserem. Só que hoje uma banda aí, qualquer banda que você for trazer para qualquer evento, ela oscila entre R$ 1.000, R$ 2.500 a R$ 3.500. E essas mesmas bandas vêm tocar no Cultura Rock por cachê zero, a troco de nada, entendeu? Porque é de bebida, uma água, uma cerveja e um salgadinho lá. Mas vem porque quer participar do Cultura Rock por causa dessa áurea que foi criada em cima do Cultura Rock, né? Então o Renato hoje, ele como agricultor, né, como até músico também, e também estava na vida pública, tem várias coisas a fazer ao mesmo tempo, né? Mas graças à tecnologia, né, hoje com a internet, com o WhatsApp, principalmente, ajuda bastante a gente. O que acontece? As bandas, às vezes você faz uma programação, agora de pouco o músico acabou de me chamar, que agora ele vai conseguir tocar, você vai ter espaço para tocar. E eu falei, vai, lógico que vai. O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando marcar um Cultura sem ter um agendamento longo, meio próximo, sabe? Porque geralmente acontece alguma coisa. Ou o músico está doente, ou tem alguém da família doente, ou ele teve que viajar, ou apareceu um evento para ele tocar, ele não pode vir. Tem várias coisas. Então eu tenho que me virar nos 30. Às vezes a divulgação do Cultura Rock sai no dia, porque a banda que ia vir tocar fala, infelizmente não vou poder ir porque o baixista abandonou a banda, entendeu? E acontece isso muito, isso é normal. Então o trabalho que eu tenho mais hoje é de conseguir trazer a banda naquele momento, entendeu? Bandas devem ter 20, 30 bandas que querem tocar no Cultura Rock. Só que às vezes naquele dia que você precisa, você não consegue nenhuma. Então é complicado isso. Mas com a tecnologia, eu tô lá na roça, no trator, lá tô mandando mensagem, tô lendo, tô recebendo, conversando, sabe? Porque as pessoas já estão mandando mensagem para mim, quem vai vir tocar? Não saiu divulgação, vai ter Cultura Rock? Então, isso aí ocupa um bom espaço meu, entendeu? E nem esse último que teve, eu tive um problema. E o bar é revertido para uma entidade, o Bar do Cultura. Antigamente, lá no começo, era para um projeto teatral brincante. Depois passou para o projeto Retreta. Aí o projeto Retreta desistiu por falta de mão de obra. Tinha que chamar professor para trabalhar, está ficando complicado. Aí acabei passando para o Aidan, que é o asilo aqui. O Aidan, hoje o atual presidente, ele assumiu faz uns dias, porque o presidente, ele acabou se afastando do cargo. Aí ele falou, nós não temos condição de fazer. Aí eu procurei a PAI, mas a PAI no dia seguinte tinha um bingo que eles não tinham como também fazer. Então nós não tivemos um bar. E o bar é importante porque o pessoal consome e ajuda uma entidade. O objetivo do Cultura Rock, como ele usa um espaço público, é ajudar alguém, entendeu? Então o músico já não recebe cachê, mas mesmo assim tem um custo. E esse custo tem que ser justificável, né? Apesar de ser um movimento cultural, mas ele acarreta num custo para a prefeitura, e a prefeitura, todas elas, a situação sempre é complicada na questão de caixa. Então, para você manter um evento mensal, tem que ajudar alguém, é um objetivo nosso, sempre vai ser. Então agora a gente está vendo aí se a PAI vai assumir o bar, né? Porque nós precisamos ter o bar.
ela vai até meia-noite, o Cultura Rock, meia-noite 10, meia-noite 15 no máximo, e geralmente todos os bares em volta estão fechados. Então a gente precisa ter isso também. Então o Cultura Rock é um evento que ele depende dessas partes fixas, né? Que é o som, que a prefeitura cede gentilmente, o espaço público, né? A divulgação, o apoio, que é para você comprar, se ajudar alguma coisa que acontece, aí às vezes vamos supor, o cara vem vindo para cá com a banda, estoura o pneu do carro do cara. Pô, você vai largar o carro na mão, você vai lá, você ajuda o cara, entendeu? Eu penso assim, gente, o patrocínio é para isso, para comprar uma comida, uma bebida, então tem que ter os apoiadores. E tem que ter as bandas, senão não tem Cultura Rock. Tem a preocupação sempre com o horário, tem a preocupação com o tempo, né? O clima. Então tem várias preocupações que a gente, só que nesse decorrer desses indo agora para 13 anos de Cultura Rock, já se tornou uma coisa mais simples para mim, entendeu? Lidar com esses fatores. E nesse meio eu acabei entrando no mundo do cenário musical, né? Porque eu comecei a aprender a tocar com 36 anos. Hoje eu estou com 53. Já tenho banda aí que eu já estou com 12 anos de banda. Então, 12, 13 anos de banda. Então, eu também conheci muita gente que facilitou também para que acontecesse a Cultura Rock. E também, aquilo que eu já comentei, a região já sabe o que é o Cultura Rock, né? Então facilita muito. Só que assim, é mensagem que vem, às vezes você não marca o nome do cara, depois você tem que ficar procurando. Dá um pouquinho de trabalho, mas é gratificante. É assim, não é nada oneroso pra gente, sabe? Porque a gente faz com vontade, né? Com carinho esse evento. O Cultura Rock, tipo assim, é um rolê que não paga nada, que né, não tem cachê, o pessoal vai na boa vontade porque gosta mesmo. E pô, cara, quando tem data do Cultura Rock marcada, tipo assim, é o rolê mais da hora, cara, porque você sabe que vai ter o som bom, que vai ter o palco bom, que você vai ver um monte de amigos seu, um monte de conhecido seu, vai ter gente que vai curtir, o som vai... é a vibe toda do negócio. Eu acho que muda tudo, cara, na verdade. A minha vida, pelo menos, eu acho que mudou, assim, bastante. Primeiro, antes de voltar a tocar e tal, já tinha o Cultura Rock. Nesse tempo que eu parei, que a gente ficou parado, o Cultura Rock tava. E eu ia como espectador, então nas segundas, quintas-feiras do mês, todas eu já tinha programação praticamente de estar no Cultura Rock. Escutando, independente a banda que fosse, se eu gostasse muito, se eu às vezes nem gostava tanto, mas a gente tava lá, pela reunião da galera, enfim. E depois que a gente começou a tocar, cara, aí o Cultura Rock, eu acho que ele mudou da água pro vinho. A gente até abriu um estúdio por conta disso, né? Pra gente poder ensaiar, não, claro que não só pra tocar no Cultura Rock, mas muito disso pra tocar no Cultura Rock, que é uma coisa que, quando a gente formou a banda, um dos sonhos da banda era, vamos tocar no Cultura Rock uma hora. E aí apareceu a oportunidade, e aí depois disso a gente começou, lógico, a ensaiar mais, pra cada vez se apresentar melhor, abrir um estúdio pra gente ter um lugar melhor pra ensaiar. Fortalecer. Atualmente muitas bandas vêm aqui ensaiar, as bandas que vão pro Cultura Rock. Na semana do Cultura Rock eles vêm aqui, eles fazem um ensaio para poder tocar no Cultura Rock. Então a nossa vida acabou afetando bastante pelo Cultura Rock. O estúdio. Eu acho que o estúdio... O negócio fica, né, vai amarrando uma coisa na outra. Eu acho que é o movimento underground. Exatamente. E a gente tem um prazer de estar colaborando um pouquinho, nem que seja um pouquinho, mas a gente colabora pra isso, né, cara? E é isso. Não só o Cultura Rock, né, mas a música em si influencia muito na nossa vida. Eu vou falar por mim, eu cheguei há umas 3 semanas atrás que eu falei, já deu pra mim, eu vou sair da banda por um problema pessoal, né? E, cara, sempre foi com perdão da palavra, sempre foi um tesão tocar no Cultura Rock, né? E a gente nunca tocou num final de ano, num Cultura Rock especial, que vai rolar esse ano, né? E aí eu fiquei pensando, eu vou sair da banda sem ter esse prazer, né? Você tem esse tesão de tocar num Cultura Rock especial. E aí o vocalista conversou comigo e falou assim, cara, você vai se arrepender. Daqui a um tempo, sua vida vai estar melhor e você vai se arrepender. E passou 2 semanas, eu falei, já me arrependi. Vamos aí, que eu quero... O foco agora é cultura, a gente foi chamado para tocar um
cultura há 2 meses atrás, eu falei, não, vamos aceitar. O negócio o foco é o Cultura Rock especial. Então é isso, é essa ambição que a gente tem, e é uma loucura, porque é de graça, né? A gente não cobra cachê, mas a gente tem essa ambição de tocar para o nosso povo, para onde a gente é criado, foi criado, para o povo que a gente é amigo, né? Que a gente gosta, e mostrar nosso trabalho para quem a gente ama. Então é indescritível, cara, sensação, né, Sandro? Pra mim, pessoalmente, essa sensação é diferente, porque eu tenho também 2 filhos, né? Os dois, quando a gente toca no Cultura Rock, deles verem lá o palco e eu tá lá em cima tocando, eles sempre querem estar junto, quer tocar. Eu incentivo ele comprando instrumento de brinquedo, aí faz algumas participações. Desde o primeiro, há 2, 3 anos atrás, ele era nenenzinho ainda, subia lá, fazia. Isso acabou pegando gosto. Então, pra mim, é mais que especial, né? Porque todo pai quer ter o filho seguindo os mesmos caminhos. Eu queria fazer só um adendo no que ele tá falando, que eu acho que a gente é a única banda de Arthur Nogueira, cara, que a gente tem... existe uma reciprocidade do Cultura com a gente, que a gente tem total liberdade de subir 2 crianças no palco e deixar lá com a gente enquanto a gente toca. Os filhos, eles sobem no palco e pegam uma guitarrinha de brinquedo, a outra vai com a baqueta e todo mundo curte, cara. Isso aí a gente não consegue fazer em lugar nenhum. Aí eles pegaram o gosto pelo rock and roll, né? Então, pra mim, pessoalmente, isso é a sensação mais maravilhosa que tem. Eu costumo dizer que a Super Hall existe a Super Hall antes Cultura e depois Cultura. Antes Cultura, era a gente aqui se reunindo para fazer um som. Surgiu essa oportunidade do nada pra gente tocar no Cultura, para cobrir uma banda que não podia tocar de última hora, e isso alavancou a gente, né? Porque hoje o pessoal conhece a gente pós-cultura. Então, o Cultura Rock, ele é um caminho para você ser reconhecido aqui. Não só na cidade, como na região, né? Como eu disse, Arthur Nogueira é a cidade do rock. Então tem esse reconhecimento. Quando você toca no Cultura, e é uma coisa que a gente faz do coração, é de graça, a gente não cobra nada. Então é para expor o nosso sentimento e ter a nossa exposição para tocar em outros lugares. Então, Super Hall, existe Super Hall antes e depois do Cultura Rock. A sensação de tocar no Cultura Rock é muito boa, cara. O som lá é legal, o pessoal que faz a técnica do som também, todos eles são foda. A iluminação é legal, a galera vai lá pra curtir o rock. Então, todo o tempo que tem disponível lá pra tocar, a gente aproveita ao máximo. E sempre que tem a oportunidade, a gente nunca nega. Sempre a gente tá participando lá quando dá. Exato. E eu quero mandar um abraço pra pessoa que é o pilar mestre do evento, que é o Renato Carlini, a.k.a. conhecido pelo alter ego Cowboy Roqueiro, responsável por sempre estar atento ao som, palco, a agendamento que marca os shows das bandas presentes no Cultura Rock, nas edições. Ele organiza tudo, ele é o cara que faz a mágica acontecer. Obrigado, Renato Carlini. Acho que vale o agradecimento ao Renato, porque além de ter idealizado o evento do Cultura Rock, diante de todas essas adversidades que aparecem, o Renato ele luta para continuar com o evento. Seja em relação à agenda das bandas, seja em relação a patrocinador, ele buscar patrocinador para o evento, a chamar bandas de fora, negociar com as bandas para elas virem. Então, assim, a gente vê que ele faz porque ele gosta, porque é uma coisa que toca ele e toca a gente também, né? Então, acho que vale o agradecimento para o Renato pelo esforço, pelo empenho dele também no desenvolvimento do evento.
Sejam bem-vindos ao mundo do rock and roll. O Cultura Rock, nesses anos, né, com a participação de várias bandas que estiveram por lá, deixa uma mensagem aí que era uma coisa que pra gente era uma coisa assim que parecia um absurdo, que a pessoa pode ser músico. Qualquer um que tenha vontade de estudar, ele pode ser músico, pode montar uma banda e às vezes pode viver disso. Deixa também uma outra lição, que não tem idade, que não tem cor, que a pessoa pode ser um pobre, como pode ser um milionário. Em cima de um palco todo mundo é igual, né? Ali você não precisa ter várias roupas, você pode usar sempre a mesma roupa, que pode ser sua marca. E assim, todo mundo tem um espaço dentro da arte. Com relação ao futuro, né, como as pessoas vão olhar para a cultura rock, que assim, eu imagino, é que num cenário onde tudo conspirava para outra vertente, para o sertanejo, né, para o mundo mais grosseiro, ou até para o funk, para tudo que está vindo aí, né, que não é o funk que eu gosto, que o meu funk é lá de trás de James Brown, né, mas enfim, num cenário completamente atípico, o rock and roll ressurge de uma cidadezinha pequena e acaba contagiando toda a região, inclusive metrópoles que estão próximas da gente, né? Que acabam cedendo, né? ao poder da música, ao poder do rock and roll, né? Quando todo mundo fala que o rock está morrendo, a gente está vendo ele crescendo aqui em Artur Nogueira e principalmente na região. Então eu acredito que as pessoas vão olhar para trás e vão falar assim: um dia o cowboy roqueiro criou um evento aí com a ajuda dos amigos, e esse evento hoje não existe mais, mas nós somos músicos hoje, ou nós curtimos rock and roll por causa desse evento. No futuro eu penso que tá no caminho certo. Eu acho que falta muito apoio ainda, sabe, não só para cultura rock, na cultura em geral, né, na região, aqui em Artur Nogueira, tudo. Mas eu penso assim que para o futuro eu gostaria de ter mais incentivo para cultura rock e para fazer. Eles fazem uma vez por mês e sempre começa a fazer um final de semana, um palco legal que nem vai ter agora no final de ano, sabe? Para incentivar também a Idan, Casa do Camilo, para caminho. Já tem, né? Então, e aí começa a fomentar isso daí, sabe? Então, o meu sentimento é que no futuro tenha mais eventos durante o mês e coisas mais especiais, assim, né? Eventos maiores, na verdade, né? O meu sentimento, eu gostaria que fosse igual eu senti, né? Um tempo atrás, enquanto a gente não tinha banda, eu tava lá curtindo, as bandas estavam tocando, eu tinha a ambição de um dia ter a nossa banda e tocar lá. E as pessoas que hoje aí, os mais novos, né, principalmente, que estiverem curtindo o Cultura Rock, e se empenhem, né? Que continue aí, não desista, continue atrás do sonho de tocar, que tenha as bandas que fazem sucesso e que a oportunidade do Cultura Rock um dia vai chegar. É só agradecer esse movimento que tem aqui
Eu acho que Arthur Nogueira está no caminho certo, né, nessa parte cultural de música específica voltada para o rock. Eu acho que não pode deixar morrer isso daí, porque parece besteira, mas mexe com o brilho e com o sonho, né? Porque a gente parece um bagulho besta, mas a gente tinha um sonho de tocar no Cultura Rock. E a gente conquistou. E a gente quer que outras pessoas conquistem isso aí. Então, que continue muitos e muitos anos. Eu acho que o Cultura Rock, além de ter as bandas e tem a parte da filantrópica, né, que ajuda as entidades, eu acho que eles podiam envolver mais outras associações. Por exemplo, tem a Associação do Artesanato, fazer umas feirinhas ali, ter alguma atração a mais. Eu acho que além de estar o rock rolando lá dentro da estação, né, ali fora poderia ter algum evento a mais, algum atrativo a mais. Eu acho que, particularmente falando, eu queria muito que o público que fosse assistir, que tem vontade de tocar, seja a idade que for, o gênero, a raça, dependente da pessoa, que tem vontade de ir, ela fosse e sentisse a vontade de assim, poxa, que legal esse povo fazendo, eu quero fazer também. Como aconteceu comigo, eu queria que revelasse mais artistas do Cultura Rock, coisa que já revela, mas eu queria que fosse com um negócio mais forte. Eu queria que Arthur Nogueira fosse conhecido como uma cidade que revela muito músico bom, seja ele velho, novo, meia idade, independente. Eu gostaria que Arthur Nogueira fosse uma grande, assim, reveladora de novos talentos, não só novos de idade, mas novos na questão de música. E o Cultura Rock, eu acredito ser um lugar perfeito para isso, devido à facilidade de acesso, né? É um evento que não cobra para você entrar, já é de gratuito, só você chegar e ver. Eu gostaria muito que o público que fosse ver se sentisse inspirado, não só por mim ou por qualquer pessoa de minha idade, qualquer artista. Eu queria que o público fosse e falasse assim, poxa, que legal, eu quero fazer isso. Eu quero sentir essa emoção, sentir essa experiência de ser músico, nem que seja por uma vez na vida, mas eu quero sentir essa experiência. Eu acredito que o Cultura Rock é o lugar perfeito para isso. Queria, para um futuro do Cultura Rock, um pouco mais de investimento da parte da prefeitura, porque existem muitas bandas que são extremamente excelentes, que são convidadas para vir aqui, mas muitas vezes não conseguem pela falta de investimento ou algo do tipo, né? E com cada vez mais investimento, mais bandas mais famosas ainda vão conseguir se apresentar no Cultura e vai gerar cada vez mais engajamento e assim crescendo cada vez mais a cidade e a cultura daqui. A única coisa que eu espero do Cultura Rock é que ele continue do jeito que ele tá, cara. Então, do tanto que funciona, tanto que eu acredito, do jeito que ele funciona hoje, já faz uns anos que tá assim. O jeito que acontece o Cultura Rock hoje é fantástico pra cidade, porque influencia muito a molecada. Você vê a molecada que era molecada antes, já não é tanto, agora tá vindo uma geração nova e eles vão lá no rolê, escuta e curte, monta a banda. Isso é legal pra caralho, velho. É o principal de tudo, eu acho que é isso aí. Se não deixar eu dar continuidade. Eu acho que eu tenho a mesma ideia do Marcão. Eu acho que não precisa mexer muito não, cara. Apesar de que eu acho que conforme vai acontecendo, sempre pode tentar melhorar, mas eu acho que assim, já tá num nível muito legal. Aí talvez são detalhes de fazer algum ajustezinho aqui, outro ali, de repente a partir das entidades, colocar um espaço para ter mais entidade lá para poder arrecadar dinheiro, não sei, mas é coisa de detalhe, porque já tá dando certo, já tá funcionando. A gente já, o Cultura Rock, eu me incluo dentro do Cultura Rock, porque a gente toca muito lá, mas o Cultura Rock atravessou, acho que 4 prefeitos aqui em Nogueira já e não acabou, né? A gente sabe que existe essa rincha de um e do outro, projetos que se acabam quando troca, e o Cultura Rock, cara, desde, acho que, se eu não me engano, foi o Marcelo Capellini que criou na época dele, e vem até hoje aí com o Lucas, passando por vários outros prefeitos aí no meio do caminho. 12, 13 anos, já. Então não tem muito... Eu só espero que continue, que todos os prefeitos que venham daqui por diante mantenham isso. Eu não sei se possível, eu acho que uma alteração colocaria como patrimônio de Arthur Nogueira, para não precisar ninguém nunca mais poder mexer. Fica a dica aí pros vereadores. Eu gostaria que no Cultura Rock tivesse, na verdade, durante o ano já tem 2 edições especiais. A de Natal, que é o Cultura Rock de dezembro, que eles fazem ali de frente com a Praça do Coreto, eles montam um palco ao ar livre. E tem a edição especial de abril,
que é o mês de aniversário de Arthur Nogueira. Mas eu gostaria que tivesse pelo menos mais uma edição especial do Cultura, ou duas, que nem há uma década atrás, há uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, Arthur Nogueira tinha um festival de inverno. Poderia ter um Cultura Rock, mais uma edição especial a edição especial do Cultura Rock sempre é marcada por um palco maior, fora da estação, que é a sede do Cultura Rock, que é ali que acontece a maior parte do Cultura Rock. Poderia ter mais uma edição que fosse ao ar livre, um palco maior, seja na Lagoa ou no Coreto, que a gente pudesse ter um palco maior, luz, som, fumaça, e que fosse... As edições especiais são mais chamativas, mais uma para ser mais chamativo, e é melhor ainda. Quanto mais, melhor. Eu acho que o que o Vini comentou é válido. Se tivessem mais edições especiais para o Cultura Rock, acho que seria bem bacana. A gente vê que no mês de abril, no aniversário da cidade, vem bastante gente, tem os food trucks, tem bastante família, tem bastante criança. É muito bacana o evento. E eu acho que se tivesse a participação num festival de inverno, num festival de primavera, né, e alguns marcos durante o ano, acho que seria muito, muito legal, muito válido. E além disso, o que eu espero para o futuro do Cultura Rock, eu espero que exista mais investimento no evento. Investimento por parte do município mesmo. Olhando para o Cultura Rock como um pedaço da cultura do município, né? Não só como um evento que o Renato idealiza, um evento que vai gente, mas uma parte da história do município e do futuro do município, da cultura, da identidade de Arthur Nogueira. Como a gente disse, Arthur Nogueira é uma cidade roqueira, né? Então o Cultura Rock, querendo ou não, ele faz parte da identidade da cidade. E eu acho que seria muito importante que fosse dada essa atenção maior para o evento, em questão de investimento mesmo, de equipamento, de até cachê para as bandas que vêm de fora. Acho que seria importante. O que eu penso pro Cultura Rock no futuro, eu acho que seria bem bacana ter igual eles falaram, né, um pouco mais de investimento também, mais um dia especial, mais um Cultura especial no ano. A gente já tem aqui o Encontro de Motos, né, que é um evento que acontece durante todo o dia, às vezes são 2 dias, né, 2 ou 3 dias. Então, eu acho que, por que não mais um, né? Um Cultura Rock durante um final de semana, ou talvez só num sábado, num domingo, durante o dia todo, com 6, 7 bandas, mais um festival mesmo, porque eu acho que chamaria bastante gente, né? Incentivaria também bastante a economia aqui de Arthur, traria mais gente, mais turista para cá, então eu acho que seria bem bacana. O investimento por parte do município para ajudar essas bandas que vêm mais de fora, até as bandas aqui também, porque isso é importante para influenciar cada vez mais, incentivar cada vez mais as bandas a tocarem aqui. Então isso é muito bom.
para você que perdeu o seu tempo ou ganhou o seu tempo assistindo essa entrevista, né? Primeira coisa, não deixe de acreditar no sonho, né? Que às vezes é muito difícil pra gente, porque a gente passa por uns momentos bons, né? E difíceis nas nossas vidas, né? Então às vezes a gente perde um pouco a crença, né? Do sonho. Mas não deixe de acreditar. Eu sou um exemplo. Com 12 anos eu queria tocar. Na verdade eu só consegui com 36. E ter algumas bandas aí. E eu me tornei um músico, né? Me falam que eu sou um músico. Eu sei que eu não sou tudo aquilo que eu queria ser, porque a melhor parte da minha vida, que era quando eu era criança e adolescência, eu não apostei nesse sonho, né? E depois, quando a gente já se torna adultos, aí os problemas acabam atrapalhando, mas nada impede você realizar seu sonho no mundo da música e das artes em si, né? Espaço para todo mundo. Querto Nogueira, nós temos aí os artistas que dão aulas na Secretaria de Cultura e também o Projeto Retreta, então você pode se tornar um desenhista, um pintor, um escultor, enfim. Isso aqui em Querto Nogueira e em várias cidades da região, não é só aqui não. E com relação ao mundo do rock and roll, você pode acreditar que o rock and roll não vai morrer, nunca vai morrer. Estão surgindo vários talentos aí. Você pode ser um. Você não tem idade também. Se você for um jovem, né, aproveite seu tempo, estude música. Você pode se tornar um músico aí, que você trabalhando 4 vezes no mês, você vai ganhar igual um cara que trabalha o mês todo. Tem espaço. Hoje a música tem espaço, principalmente para as pessoas talentosas. Então, aproveite, né, porque tem ensino gratuito, né? Eu falo aqui por Arthur, mas acredito que também em vários municípios. Aproveite, aprende a tocar. Se você quiser seguir um conselho meu, se você aprender a tocar um violão, ou um piano, um teclado, você não precisa de ninguém, você faz sozinho. Você toca sozinho e canta, entendeu? Aprende a cantar, aprende a tocar um instrumento que faz harmonia, que daí você vai ficar independente de qualquer coisa. Você pode tocar em bandas, em sinfônicas, como pode tocar sozinho. Eu, no meu caso, sou baixista, então eu não tenho como tocar um baixo sozinho, porque fica um negócio, a mesma coisa de tocar bateria sozinha, né? Agora, você tocar um violão, tocar um teclado, um piano, você já tem um vasto campo para você poder trabalhar e viver de música. E principalmente, eu acredito, do rock and roll, porque onde você vai hoje assistir um show sertanejo, você paga 200, 250 reais, você vai assistir um show de rock and roll, é R$1.000. Então, sinal, e lota, hein? Shows que eu tenho visto, Iron Maiden, Metallica, o próprio Paul McCartney, são shows que lotam. E os valores oscilam de 500 a 1.500 a R$2.000. Então, e lota, não tem ingresso para comprar. Então, vocês veem que o rock and roll não está acabando. Única coisa assim que eu falo para vocês, que às vezes você tem esse pensamento, é porque antigamente, para você gravar um disco, você passava por um produtor, você era filtrado. Então ninguém que era ruim conseguia gravar um disco, né? Um LP, um long play. Isso eu falo fim dos anos 50, 60, 70, até os anos 80, até 90. Depois, com a promiscuidade, né, da música através da internet, qualquer um grava, não precisa nem de gravadora, grava uma música, põe aí e assim, e acaba sendo uma música grudenta e o povo acaba ganhando espaço por causa disso. E às vezes o cara que tem um talento fenomenal fica ofuscado por causa desses músicos. Mas enfim, acredite no rock and roll, curtam as bandas que estão aí vindo de fora ainda, porque as antigas, os dinossauros estão acabando, né? Haja visto agora o último show do Iron Maiden com o baterista, né? O Nick McBride, aí, que saiu da banda, né? Que é um dinossauro do rock, né? E nós estamos perdemos David Bowie, fomos perdendo Neil Peart do Rush, estamos perdendo, cada dia mais estamos perdendo. O próprio Dio do Black Sabbath, e assim, o Ozzy, que já não consegue mais cantar, o Phil Collins também já não consegue, estão tudo velhinho, né? Então eles deixam uma mensagem para nós, ó. O rock and roll tá vivo, esses caras estão vivos. Cada vez que você ouve uma música deles,
você acha um detalhe ali e fala, putz, eu não tinha prestado atenção nisso aqui. Então, deixa essa sementinha brotar. Mesmo que você esteja num cenário onde tudo é quanto, faça prevalecer o seu gosto. Porque hoje todo mundo tem espaço, né? Hoje o que mais tem, né, é a liberdade, né, para todo mundo curtir ou ser do jeito que ele quer. Então aproveite isso, porque na minha época não era assim. Ah, cara, é a molecada, velho. Principal de tudo isso aí é a molecada, eles vêm ver que existe isso, que é bom, que, né, cara, nem tudo que toca na rádio, que você vê passando no carro, tocando na rua, né, não, vamos lá, vem dar uma olhada, ver que é isso, vamos montar a banda, é difícil, embaçado, mas vale a pena cada hora, cada tempo perdido, pode meter cara que vale a pena e não usem drogas. Eu acho que a principal mensagem que a gente tem que deixar pra galera que vai assistir, eu acho que venha conhecer, se você não conhece ainda, você tá vendo isso aqui em algum lugar que nunca tenha visto cultura rock, vem conhecer primeiramente cultura rock, vocês vão entender um pouco do que a gente tá falando, é diferente totalmente do que vocês estão ouvindo a gente falar, do que vocês estarem lá presenciando. Então eu acho que primeiramente é isso. Se você for empresário, se você for, enfim, tiver um político, qualquer coisa desse tipo e tiver uma forma de ajudar, né, o cultura rock de alguma forma, aí vocês vão ser muito bem-vindos sempre lá, a exposição da marca vai estar lá, enfim, e cada vez eu acho que quanto mais a gente agregar, eu acho que mais a gente vai colher frutos bons, né? A molecada tá aí, né? Um monte de gente que tá fazendo som, o Projeto Retreta tá aí para agregar. Quem tiver afim de montar uma banda, quem tiver afim, cola aqui no estúdio, vai lá, faz aula, vem aqui, ensaia e o Cultura Rock vai estar lá aberto, cara. Então eu acho que é isso, eu acho que é a nova geração para continuar. A cultura é essencial, né? Então eu acho que é uma das principais coisas que a gente tem que exaltar e o Cultura Rock tá fazendo isso com louvor e eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer o Cultura Rock. Aqui eu gostaria de dizer que você que tem vontade de tocar, se dependendo da sua idade, se você acha que você tá velho demais, eu queria dizer pra você, não desista. Independente do seu gênero, da sua idade, dos seus gostos. Eu acredito que você não pode desistir, porque muitas vezes quem a gente mais tá do lado, quem mais a gente ama, fala pra gente, não, isso é coisa besta, deixa isso daí quieto, você não foi feito pra isso. Você tem que decidir o que você é feito pra você fazer aquilo, né? Eu não desisti, hoje eu não sou o maior vocalista da região, e nem pretendo ser, mas eu sou um vocalista, sou muito feliz fazendo o meu trabalho e eu ficaria muito feliz se você que tem a vontade de cantar, de tocar, procure dar uma estudada, procure se apresentar porque é uma coisa boa, uma vivência legal, independente da sua profissão, independente do que você faz, independente de tudo, venha pro mundo da música. O mundo da música é um lugar incrível, ele nunca vai te abandonar, ele tá sempre aqui, ó, no seu coração. Se você ama tocar, não tem o porquê desistir. Não importa que ninguém falar pra você, não importa se alguém falar que você não é bom o suficiente, que você não toca bem, seu gosto é ruim. Quem se importa? A única pessoa que tem que se importar mesmo com o que você tá fazendo é você mesmo. Então não desista. Acredite nos seus sonhos, cara, de verdade, parece piegas, mas é um negócio minúsculo você tocar num cultura rock. Pode parecer, mas é um degrauzinho a mais que você tá dando, né? Você tá na sua cidade, tocar para pessoas que você conhece, né? Pessoas que você admira e admiram você, é um tesão totalmente diferente, sabe? É diferente de a gente pegar um carro e tocar em pedreira, que nem a gente já foi, e tocar para um público desconhecido. E aqui a gente tocar para um público que quer o seu bem, que é totalmente diferente. Então, briga por isso, vai atrás e é isso, Rock and Fun. Que o Cultura Rock nunca cabe, né? Independente se faltar algum apoio, de repente falta alguma verba, algum patrocínio aí, que as pessoas que estão lá trabalhando para isso aí se esforcem, procurem outro tipo de ajuda e que nunca deixe o rock acabar. Cultura Rock não é um evento, é uma família. Nossa mensagem é, quem não conhece a Cultura Rock, venham conhecer, com certeza vão gostar, vão se apaixonar e vão querer vir mais vezes. Para quem já gosta do Cultura Rock, já conhece o evento, continuem indo, continuem chamando os amigos, a família para curtir lá com todo mundo.
e fortalecer o cenário de Artur Nogueira, né? O nosso cenário do rock. Galera, a única mensagem que eu deixo para vocês, principalmente para a molecadinha mais nova, é que se sintam influenciadas pelas bandas que tocam no Cultura, não tenham medo, é legal, o pessoal vai apoiar, não tenham medo de tocar, não tenham vergonha, e pessoal que vai para curtir, continuem indo, porque é muito bacana ter vocês lá, e a gente espera fazer muitas culturas pela frente, né? E também acompanhar, curtir a galera tocando aí, que tenha sempre uma galerinha boa aí tocando. Cultura rock hoje, cultura rock amanhã e cultura rock sempre. Se o mundo está contra cultura rock, nós estamos contra o mundo! O Cultura Rock só se tornou o que ele é por causa de pessoas que estiveram junto comigo nesses 12, indo para 13 anos aqui, e se comprometeram a fazer a coisa acontecer. Muitas vezes eu achava que não ia dar para fazer, por questões até financeiras, né? Mas a coisa acabou acontecendo por causa da amizade, por causa da sinergia que aconteceu naquele grupo, entendeu? Nesse grupo, né, ao qual eu pertenço. Então, se você quer vir tocar no Cultura Rock, se você está estudando música, se aprimore, entendeu? Junte com pessoas que pensam igual a você, monte uma banda, estude muito, façam principalmente covers de bandas famosas, porque fica mais fácil para abrir as portas. O pessoal gosta muito de curtir os covers bem feitos, né? Mas também façam composição própria. Não digo que vocês vão poder tocar um álbum inteiro da composição própria, mas 1 ou 2 músicas no meio do show, sem encaixe, e à medida que você vai tocando ela vai grudando, até que o povo vai pedir para tocar música sua. Isso aí é uma coisa que já é fato, já acontece no Cultura Rock, que pode acontecer com você. Então, como eu sempre digo no Cultura Rock, sejam bem-vindos ao mundo do rock and roll.